Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Recentemente, o mundo perdeu um dos maiores bateristas de todos os tempos. Joey Jordison não era apenas um bom baterista e um dos membros fundadores da banda Slipknot. Na verdade, ele tocava outros instrumentos e se apresentou em outras bandas em diferentes momentos da sua carreira. Neste vídeo, eu vou te contar alguns fatos sobre a vida de Joey Jordison, tanto sobre sua vida pessoal quanto sobre sua carreira no Slipknot. Nascido no dia 26 de abril de 1975, Joey era um tipo de criança que não gostava muito de escola. Sendo um menino introvertido, ele até tentou fazer amigos, mas sempre foi um garoto muito sozinho. E por ser muito baixinho, a escola se tornou um lugar horrível para o Joey. Primeiro porque ele recebia insultos dos seus colegas, e por causa da baixa estatura, dificilmente se dava bem em algum esporte. De forma resumida, o garoto não era popular. Tinha poucos amigos e nenhuma moça se interessava por ele. Quando os pais de Joey se divorciaram, o menino e as irmãs dele passaram a ver o pai só nos finais de semana. Nos outros dias, ele tinha que ajudar a mãe a cuidar de suas duas irmãs mais novas, especialmente depois da escola, quando ela ainda estava no trabalho. Segundo o próprio Jordison já declarou em uma entrevista, isso fez com que ele amadurecesse mais cedo. Nosso personagem tinha praticamente se tornado o homem da casa, mesmo ainda sendo uma criança. Mas talvez uma das partes mais chocantes da vida de Jordison tenha sido o momento em que trabalhou em uma funerária. Quando sua mãe se casou com outro homem, Joey ajudou na funerária que a família dirigia, embalsamando os cadáveres e os arrumando para o funeral. Na verdade, a família inteira de Jordison trabalhava na funerária. O padrasto do rapaz tinha uma espécie de rede de lojas desse segmento, com pelo menos 5 franquias espalhadas pela cidade onde moravam. Joey sempre foi fã de música. Quando criança, a mãe dele dizia que ele sempre gostava de bater em panelas, mostrando desde pequeno que tinha talento para coisa. E segundo Jordison, foi exatamente esse amor pela música que o fez ter ódio no coração. Eu falo isso porque em uma entrevista à Rolling Stone, o rapaz falou que estava na banda Slipknot por causa de tudo que ele odeia no mundo. Segundo o baterista, essa raiva tinha surgido por causa das críticas e insultos que ele e o resto da banda receberam no começo da carreira. O músico disse que as pessoas da pequena cidade de Des Moines, no estado do Iowa, nos Estados Unidos, eram muito conservadoras e frequentemente tentavam desencorajar qualquer um da região que ousasse fazer sucesso, principalmente uma banda de heavy metal. Jordison afirmou que quando alguém o mandava procurar um emprego em vez de tocar bateria, isso o fazia ficar com raiva e tomado por ódio. E tais críticas só incentivaram o rapaz e seus companheiros a buscarem sucesso para provar que todas aquelas pessoas estavam erradas. E de fato deu certo, considerando que atualmente o Slipknot é uma das bandas mais famosas do mundo. Eu não sei se o nome do segundo álbum da banda tem alguma relação com essas críticas, mas provavelmente sim, já que o álbum levou o nome do mesmo estado em que os integrantes moravam. Por falar nisso, Jordison já fez um comentário bizarro sobre a gravação deste disco. O baterista comparou a experiência com uma prisão. Segundo ele, todos ficaram juntos no estúdio, bebendo excessivamente e usando drogas. Joey já declarou que, apesar do disco ter feito sucesso, a gravação foi uma época muito sombria para a banda. Contou que, apesar de estar na companhia de excelentes músicos, quando ficavam juntos, queriam matar uns aos outros. Bom, talvez todo esse sentimento de ódio e raiva que envolve os integrantes da banda tenha os ajudado a gravar um dos álbuns mais respeitados do gênero até hoje. Mas esses não foram os únicos problemas que o jovem e seus companheiros encontraram pelo caminho. Em 2002, todos os integrantes da banda estavam passando pela pior fase de suas carreiras, e havia um culpado para tudo isso. Steve Richards,
O empresário do grupo, Corey Taylor, o vocalista do Slipknot, já disse que Richards, enganosamente, prendeu cada membro por meio de contratos legais e os colocou uns contra os outros, deixando o Slipknot com uma tonelada de dívidas. A banda também teve que lutar para manter os direitos da marca Slipknot e, felizmente, obteve sucesso nessa batalha. Como resultado de todos os problemas criados pelo empresário, o conjunto teve que dedicar praticamente toda a turnê do terceiro álbum para arcar com as dívidas. E apesar de ter feito muita coisa errada, Jordison contou que Richards também fez coisas boas e que não guardava rancor do ex-empresário. E olha, as decepções de Joey Jordison não eram apenas profissionais, não. Em 2008, quando a banda estava no auge da sua popularidade e lançou o disco All Hope Is Gone, nosso protagonista teve a pior decepção amorosa da sua vida. Ele admitiu que a namorada por quem ele era perdidamente apaixonado o traiu. Jordison achava que um dia os dois se casariam e passariam o resto da vida juntos. Mas não foi isso que aconteceu. Como resultado, ele começou a beber excessivamente e abusar do uso de drogas. Mas ao menos para uma coisa essa traição serviu. Jordison falou que a experiência o inspirou a criar alguns riffs para um dos discos da banda. Por falar no uso de drogas, Joey também teve alguns embaraços em relação a isso. Ele já admitiu publicamente que percebeu que estava tendo problemas com drogas quando essa situação acabou afetando sua família. O artista relatou que Annie, uma de suas irmãs, estava tentando ajudá-lo desesperadamente quando ele afundou nas drogas e na bebida após descobrir a tal traição. Ele contou que não atendia a campainha de sua casa, as luzes da casa ficavam sempre apagadas e que estava furioso o tempo todo. Porém, em um telefonema, Annie colocou Joey para conversar com seu sobrinho, que disse que o amava muito e que estava com saudade. Jordison revelou que esse momento partiu seu coração e o fez perceber o que realmente era importante em sua vida e que ele era importante para muitas pessoas. Durante muitos anos, Joey Jordison foi o baterista do Slipknot, mas em 2013 alguma coisa aconteceu entre os integrantes. Foi publicada uma nota afirmando que Joey Jordison tinha deixado a banda citando motivos pessoais, mas sem mais detalhes. Estranho? Talvez. O baterista logo respondeu que havia sido retirado do grupo e não tinha ideia do motivo da decisão de expulsá-lo. Em 2016, Jordison ainda não tinha aceitado a expulsão e comentou que não houve reunião e nem conversa nem nada. Tudo aconteceu através de um e-mail informando que ele não fazia mais parte do Slipknot. O vocalista Corey Taylor deu sua própria explicação, um pouco vaga na minha opinião, dizendo que era hora do Slipknot e de Joey seguirem caminhos diferentes. Ele também disse que essa foi uma das decisões mais difíceis que a banda já tomou. Depois, Joey Jordison afirmou que a banda achava que ele sempre estava tocando drogado, mas eles não sabiam do fato de que Joey estava sofrendo de um distúrbio neurológico chamado mielite transversa, o que o impedia de tocar bateria com tanta precisão. Para quem não sabe, a mielite transversa é uma condição horrível que causa inflamação da medula espinhal que danifica as fibras nervosas. Jordison descreveu a experiência angustiante. Disse que não conseguia mais tocar e que parecia uma forma de esclerose múltipla que ele não deseja nem para o seu pior inimigo. Felizmente, conseguiu superar a doença e até voltou a tocar em outros grupos. Em julho deste ano, os fãs de rock e principalmente da banda Slipknot ficaram arrasados com a notícia da morte de Joey Jordison. A informação foi divulgada pela família do baterista, que disse que ele tinha morrido enquanto dormia. A nota dizia o seguinte: a morte de Joey nos deixou com o coração vazio e com um sentimento de tristeza indescritível. Para aqueles que conheceram Joey, se lembrem sempre da sua sagacidade, a sua personalidade gentil, coração gigante e seu amor por sua família e pela música. A família do artista pediu ainda privacidade em relação à mídia nesse momento difícil. Também não divulgou nenhuma informação sobre o motivo do falecimento do baterista, nem se tinha alguma relação com a condição médica de Joey. A
banda também expressou sua profunda tristeza pela perda trágica, além dos milhares de fãs que lamentaram perder um músico talentoso tão cedo, até porque Joey Jordison morreu com apenas 46 anos de idade. Essa foi um pouco da história e alguns fatos sobre a vida de Joey Jordison. Por hoje eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço e tchau!